Elas usam a música e as manifestações populares brasileiras para educar, despertar o lúdico e divertir. Conexão Regional recebe Cristina Bueno, que é atriz, percussionista, pesquisadora de ritmos das manifestações populares brasileiras de raiz, graduada em artes cênicas pela Unicamp e pós-graduada em capacitação docente em música popular brasileira pela AMB Morumbi, fundadora dos grupos de Caixeiras de Campinas, São João da Boa Vista, Pouso Alegre, em Minas Gerais, e Salvador, também do bloco tradicional carnavalesco de rua de Barão Geraldo, As Caixeirosas. Inês Viana, que é atriz, diretora de teatro, dançarina e pesquisadora de danças das manifestações populares brasileiras, graduada em artes cênicas pela Unicamp e pós-graduada em artes integrativas pela AMB Morumbi. É orientadora e gestora do Núcleo de Artes Cênicas do SESI há 20 anos e fundadora do Manifesta Maranhense. Valéria Rachid, que é dançarina e pesquisadora de dança da Manifestação Popular Brasileira, graduada em dança pela Unicamp e mestrado em artes dança do São Gonçalo e professora de educação artística da Rede Municipal de Vinhedo. Hoje a conexão vai estar bem musical, né? Eu vou dar uma provocada em vocês. A música educa? Olha, a música depende do contexto do educar. Porque hoje em dia a gente tem várias maneiras de se pensar e educar, né? Mas eu acho que ela transforma, ela mexe, ela transforma. Então, se transforma, é uma forma de educação, né? Então, eu não sei em que sentido da educação, porque tem vários sentidos de educação que eu falaria não educa, né? Mas dependendo de como você, como pessoa e como participante e experiências de vida, a música com certeza educa. O Brasil tem diversas manifestações populares e musicais de N matizes. Certo. O brasileiro valoriza isso? Vocês sentem isso? Pode falar. Bom, eu acho assim, depende de que brasileiro a gente fala, de que região a gente fala, né? Tem algumas regiões brasileiras que você sente que a população está mais integrada ainda com as suas raízes e consegue manter, desenvolver, passar para os jovens. E algumas regiões isso é uma coisa mais complicada. Aqui, por exemplo? Na nossa região é uma coisa mais complicada, que existe ainda um certo preconceito, né? Às vezes as pessoas olham com estranhamento, mas o que diferencia mesmo assim, é quando a pessoa ela vivencia. A partir do momento que ela vivencia, ela muda o olhar dela em relação a isso. Porque a vivência da dança, quando você põe a vivência da dança, a vivência da música, a vivência da cultura popular, e a pessoa está dentro, ela não vê de fora, ela está dentro daquilo, ela começa a perceber algumas coisas que ela não percebia e começa a valorizar. Mas às vezes de fora ela tem um certo, não sei o que vocês acham, mas eu tenho um pouco essa impressão, assim. E por que isso é tão... Na nossa região existe esse preconceito? Qual a percepção que vocês têm, assim, de que... Porque se a pessoa está vendo de fora, ela tem esse certo distanciamento, e a partir do momento que ela é inserida, ela passa a gostar, por que existe esse preconceito, esse distanciamento na visão de vocês? Eu acho que assim, na música, né, já os próprios músicos, na própria academia musical, já tem esse certo preconceito. Com a cultura popular, por exemplo, com manifestações populares. Acho que são músicas pobres, que são músicas repetitivas, que cansam. Ouvi uma vez, sabe, esse tipo de coisa. E quem assiste um trabalho de manifestação popular de raiz, por exemplo, que tem mesmo uma repetição, né, de ritmo, que faz parte, né, desse histórico, né, do folclórico, o que acontece? A pessoa cansa, não é assim igual sentar e ouvir uma música, né, que gosta, que remete. Agora, quem está ali vê o valor, quem, por exemplo, participa, quem toca, quem dança, quem está inserida dentro
daquele momento, daquele contexto onde trazem essa manifestação, é uma outra coisa, é uma experiência vivida que ela vai sentir no corpo, na alma, vai sentir ela inteira o valor daquilo, entendeu? Que é histórico, traz uma ancestralidade, ou seja, mexe com vários sentidos da pessoa, né? Para quem assiste e já tem, por exemplo, que vê aquilo, que vai resgatar uma memória, por exemplo, nossa, meu avô tocava nisso, é outra relação, né? Então, sempre vai ter essa ancestralidade e essa forma de chegar lá na memória, quem já teve uma vivência, já tem uma história. Agora, imagine uma criança ou uma pessoa hoje que nunca teve contato com isso, vai ver isso como música, uma manifestação, umas músicas que versinhos de quadrinha, facinho, né, tal, e repete, fica meio minimalista o negócio, cansa. Mas né? E aí há um preconceito, isso aí não é música. A receptividade das crianças é maior, né, do que... Com certeza. Responde de uma maneira mais positiva, né? Totalmente. As crianças, entende, é uma outra relação, ela não tem essa diferenciação de o que é, o que não é, ela abre, vai, brinca, e é uma brincadeira maravilhosa. Porque essas danças, essas músicas, justamente, elas se aproximam das crianças porque elas são lúdicas, né? Sim. O que fala é muito fácil, dá para você aprender muito rápido, e tem a ver, às vezes, com o universo das crianças, porque fala de bicho, sobretudo isso que a gente trabalha do Maranhão, né? As músicas que a gente trabalha, fala de bichinhos, fala de situações normais, ligadas à plantação. Mar. Mar. Então, a criança, ela se identifica ainda com esse universo, está dentro do universo dela. E, às vezes, o adulto se distancia, diz, nossa, mas isso aí é uma coisa de criança, peraí, como é que eu vou falar disso? Vou falar da estrela, da lua, do bichinho? Então, tem esse preconceito. E a criança, não, ela se identifica. E os movimentos também, quando você vai para esse tipo de dança, são muito simples, porque, na verdade, assim, é um tipo de movimento que qualquer um aprende. Você não vai fazer exatamente como uma pessoa que desde criança faz e agora faz um boi lá no Maranhão. Lógico que não. Mas a pessoa consegue se integrar de forma fácil. É diferente de você, vou fazer balé, vou fazer jazz, vou fazer... Não, você tem que aprender, tem que seguir uma sequência. São danças que dão margem para o improviso. O canto é fácil de você repetir. Então é uma coisa fácil para as crianças. E para o adulto já fica assim, é tão fácil que eu desconfio. Porque nós ficamos mais velhos, tudo tem que ser difícil, tudo tem que ser elaborado, tudo tem que ser complexo, senão eu não sou adulto, porque o adulto lida com complexidades. Então, eu acho que falta esse espírito simples, a gente retornar esse espírito simples mesmo, de falar das coisas simples. Pé no chão, né? Botar o pé na terra, né? Sentir mais Eu acho que o adulto também, ele fica um pouco tímido quando vai, né? Quando a gente se apresenta, né? As crianças não, elas já não têm essa vergonha, né? De estar dançando, brincando junto, né? Já o adulto tem um pouco mais de vergonha mesmo, né? De estar dançando. E vocês fazem apresentações fora do estado de São Paulo? A receptividade é maior onde? Vocês têm essa percepção de... Sim, nossa, a percepção, por exemplo, o Nordeste abraça, né? O Nordeste abraça porque aí, assim, falando do estado de São Paulo, você tem até em qualquer lugar, né? Hoje a gente esbarra muito na questão de lugares, por exemplo, com religiões que, né, acha assim que é... Então, já tem um preconceito, tem tambor, é macumba, tem tambor, é isso, né? Isso a gente enfrenta demais, diariamente, né? quase. Então, tem públicos e públicos. Tem por exemplo, escola, né? A escola, ela te limita algumas coisas, aí você pode cantar, isso você não pode, mas para a criança lá é maravilha. Eles entram, eles brincam, é muito bom. A cultura popular dentro da escola deveria estar sempre. Né? E por que não houve um período que existia educação musical na escola pública? Por que não existe mais isso? Está voltando, né? Estão tentando voltar. Estão tentando voltar. Mas, assim,
Eu Por acho que deixou de existir, então, mudar minha pergunta, na visão de vocês? Ficou complicado administrativamente? Eu não sei, assim? eu acho assim, minha opinião em relação a isso, eu acho que nós vivemos num mundo cada vez mais onde as pessoas precisam de coisas objetivas, né? Nós somos cobrados desde muito jovens, às vezes até desde criança, de uma série de compromissos, de uma série de coisas. Por que você está fazendo isso? Você vai fazer isso para quê? Então você tirar essa ideia e pensar que a pessoa faz alguma coisa para trabalhar outros valores, que é o valor da integração, que é o valor do reconhecimento do outro, né? Que é o que a música, da coletividade, a dança, o teatro trabalha, a arte trabalha isso, ela trabalha outros canais de percepção. E nós estamos acostumados a uma coisa muito da razão, e a arte ela passa pelo corpo todo. Então, já existe, a meu ver, uma marginalização em relação a isso. Não, o que vai interessar é a razão, é que te vai conduzir para um vestibular, que vai te conduzir para uma carreira. O que é uma coisa fútil, o que é uma coisa que não vai te levar a nada, então a gente não faz. Eu sinto um pouco isso em relação a um certo preconceito nesse sentido. E aí é que a arte se torna mais fundamental, a cultura popular se torna mais fundamental, porque ela resgata alguma coisa que, de fato, a gente está perdendo. E a gente não pode perder. Que é essa conexão com o corpo, com a emoção, com a ancestralidade. Eu tenho a sensação também que a música, antigamente, tinha um valor, né, dentro da educação, que era clássica. Ela era importante. Quando vai mudando, a música não acompanhou a mudança. Se ela coloca dentro da escola como ela ensinava antigamente, as pessoas ficam traumatizadas, não querem cantar mais, ninguém toca, porque é muito engradadinho, é muito... que hoje em dia já não se tem mais, tem muitas possibilidades de se fazer uma grafia orgânica, de se você fazer as pessoas aprenderem a tonalidade de uma outra forma, sem ser muito rígidos, como na música. Então, não estava funcionando mais, né? Porque começou a ter uma rejeição dos próprios alunos daquilo. Não é aquilo, o lúdico da música, o valor da música. Esse valor que a escola tinha era para alguém que fosse querer mesmo ser músico, e ali tinha uma introdução, né, que é lindo, que é partituras, notas musicais, bárbaro para aquele tempo. Porque depois, o que acontece? Tem milhões de possibilidades de músicas por aí, de ritmos, de gêneros musicais, e não acompanha. Então, se agora que se pensa em voltar, justamente porque agora existem músicos, existem arte-educadores que estão vendo essa maneira de se passar música de um outro jeito para a escola, entendeu? Com mais prazer, com mais entretenimento, com mais acompanhando até a tecnologia toda que acontece, você entende? Então é diferente. Então eu acho que é possível a música voltar com mais respeito e que todo mundo gosta de música. É muito difícil você perguntar para alguém, você gosta de música? E fala, não, gosta. Depende da música, Depende né? da música, é o que se responde. Eu gosto, mas depende da música. Depende a Cristina usou um termo É. que eu adoro, que é esse engradadinho, né? Então, tenta se colocar arte dentro da escola, mas a gente não pode esquecer que existe um currículo. A arte é mais uma disciplina no meio de várias outras. Por exemplo, eu dou 2 aulas de educação artística por semana em uma sala. Eu trabalho do 6º ao 9º ano. O que eu trabalho com arte em 2 aulas por semana? É muito ínfimo. E mesmo as crianças, né? No meu caso, os adolescentes. Nem todo mundo gosta de música. Aquela música que eu trabalho. Nem todo mundo quer desenhar, nem todo mundo quer dançar, sabe? Então, o teatro mesmo, né? Então, quando você coloca uma disciplina dentro desse currículo, você acaba engradando, você acaba fechando e você tem que seguir um rumo. A gente não pode esquecer que a gente trabalha dentro de uma escola que é uma instituição pública, eu tenho que seguir regras. Isso que a Cris falou é muito importante. Esse negócio do engradadinho com a arte, às vezes não funciona. Aí você entra em choque. E é o que acontece. Eu tenho até medo agora que a música eu acho que vai voltar, né? Como que vai ser essa volta? Né? Como que vai se lidar com esse quadradinho que se tornou, né, a escola? Infelizmente se tornou a escola. Tá certo. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco. Até mais.
Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com Conexão Regional e falando de manifestações populares brasileiras, arte e educação através da música. O que são esses instrumentos? E quais as origens deles? Esse aqui, por exemplo, Cristina, o teu instrumento. Olha, esse instrumento é o instrumento que é a nossa... o nosso instrumento das caixeiras, né? Esse instrumento aqui é um instrumento muito usado na cultura popular brasileira de raiz, brasileira. Por exemplo, que é o das festas do divino, das congadas, né? Então, ela chama caixa do divino, porque é usada na festa do divino do Maranhão e tocada por mulheres. Lá no Maranhão em especial, né? No Brasil é o único lugar que mulher conduz um ritual sagrado, como uma festa do divino, e por isso elas são chamadas de caixeiras, porque elas tocam esse instrumento. Então isso aqui é uma caixa muito usada, né? Caixa que é um tambor pequeno. Aí tem o pandeiro, que também é outro instrumento muito usado, né, nas nossas manifestações, várias, quase tudo, quase tudo, né, inclusive mais popular de todos aqui é o pandeiro, né, que também temos muito. E tem a garrafa aí? A gente tem até uma garrafa. A gente tem uma garrafa. A gente tem uma garrafa. Depois a gente mostra a garrafa. Esse tambor também é igual esse, é o mesmo. Na verdade eles são, um é de madeira e outro é de metal. Então ele pode ser feito... Aí o som é de... Não, ele depende, o som varia muito da afinação, do couro, né? Porque isso aqui é um couro de animal, né, de cabra ou bode velho, que é o que a gente usa. Esses instrumentos são confeccionados porque eu sou uma artesã de caixa, e aí com o grupo das caixeiras, esses instrumentos são personalizados, porque elas também fazem esse instrumento, né? Que é uma oficina que é dado para as caixeiras também construir e personalizar o seu tambor. É a Cris que fez essas duas caixas, ela que faz as caixas, né? Que legal. As crianças, elas querem, a hora que elas vêm, elas querem pegar, tocar. Querem pegar, tocar. Adulto com certeza tem curiosidade também, mas tem um pouco de medo, né? Não, a criança chega, a criança pega, a criança toca, inclusive... Isso também é muito perguntado, né, assim, das caixeiras quando vão tocar, porque os instrumentos ficam, se deixa ou não as crianças, porque ele é frágil, esse couro, né. O que eu sempre falo para elas é o seguinte, os pequenininhos, até uns 4 anos, não tem força suficiente para furar, pode deixar brincar à vontade, porque é importante eles terem contato, né, com o instrumento, tudo de chegar, e aí... Agora, as crianças maiores ou pessoas, né, que vêm e que querem meter a mão, é só chegar e falar, olha, é frágil, se bater forte, fura, hein? Entende? Mas não impedir, né? Eu acho que eles têm que chegar, têm que conhecer, acariciar, né, e deixar livre mesmo para as crianças tocarem. Todos os lugares, eles são
ficam expostos, né, nas apresentações e as crianças com certeza invadem e tocam e querem brincar com o instrumento. E é importante eles conhecerem o som. É essa forma que eu digo que se educa sem precisar educar, sermão, papelzinho. Isso é uma forma de educação, você entende? Para as crianças. Elas vão conhecer, mas eu já vi uma... Entendeu? Mas não porque é provinha ou, olha, você tem que respeitar. Não. Que é a forma que a cultura popular usa, né? Usa. Para poder... As crianças se aproximam através da cultura popular de uma forma muito espontânea. Tá lá, o pai tá tocando, o avô tá tocando, vai lá, olha, pega lá na casa. Nossa, tem um pandeiro na minha casa, vai lá, pega o pandeiro, começa a bater a mão, uma hora a criança tá tocando. Então é uma coisa mais espontânea, mais livre, né? E a garrafa? Qual que é o papel da garrafa? O papel da garrafa. O papel da garrafa é o seguinte, é de um ritmo que tem lá no Maranhão, da Festa do Divino, que finaliza a festa, que eles serram o mastro e daí vão brincar. Aí é a brincadeira que chama Carimbó das Caixeiras. E nesse Carimbó das Caixeiras, da Casa das Minas em especial, é um lugar onde... já há muitos anos, né, que tem a Festa do Divino lá, tradicional de São Luís do Maranhão. E elas, depois que a festa acabou, não pode tocar caixa. Aguarda, né, porque a caixa do Divino acabou o café, aí a brincadeira, que é a serração do mastro, elas usam só garrafa e palmas, porque... não pode, e é o momento delas também poderem beber, delas, né, o lado profano que a gente chama, que eles costumam falar lá, da festa, né? Então, a garrafa tem essa função dentro do que ela veio depois, foi criada para poder ter um ritmo na hora das músicas, né? A gente vai tocar um pouco essas músicas que é o que a gente usa como prazer e entretenimento quando nós apresentamos para todo mundo que entra, que brinca, né? É uma brincadeira de caixeira que a gente chama. Mostra um pouquinho de como que é com a garrafa. A garrafa, ela faz... É pra remexer, é pra remexer, é pra remexer, mexer, 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 mexer. Esse é o som da garrafa. E, Cristina, você fundou um grupo de caixeiras em Salvador. Também. Como que é uma pessoa sair do Sudeste e ir para uma cidade tão musical como Salvador? Como foi a recepção? Menino, olha, foi uma experiência, está sendo ainda, porque assim, lá em Salvador, riquíssimo de muita coisa, muito ritmo e assim, né? Mas existe um grupo lá de pessoas que também são pesquisadores e viram nessas manifestações do Maranhão essa interatividade diferente do que tem lá. Por exemplo, a gente tem lá muito a energia masculina, né? É tudo muito... E essa caixa é uma energia mais feminina. Então houve um grupo, porque assim, quem se interessa são mulheres. As mulheres se interessam muito por esse som, de ver a gente tocar, de ver a delicadeza de se tocar, da facilidade, por exemplo, né, de cantar e tocar e dançar. Isso atrai, e também todo o contexto que tem das músicas, das brincadeiras que a gente faz com essa caixa. Então foi assim, uma pessoa que mora lá, eu estava indo para... Meu irmão mora lá. E esse grupo soube, por as pessoas que me conheciam, que eu estava indo lá e pediram para mim dar uma oficina para essas mulheres, né, que ficaram interessadas, que já tocam maracatu, que é de Pernambuco. Elas têm alfaias, não tinham caixa. E elas viram, elas acharam... E aí eu fui e dei uma oficina. Aí a oficina, quando eu dou uma oficina para esses... É por isso que se cria outros grupos de caixeiras, né? Por causa das oficinas, de como eu vou difundindo isso. Aí elas se interessaram de ter um grupo de caixeiras lá. Né? Então, Isso foi quando? Foi em que período?
foi no período de passagem do ano, porque é a época que eu posso... Mas agora, desse ano aqui, há quanto tempo isso? Não, acho que foi desse ano, Foi desse ano. Então ano. tá No comecinho, comecinho. e elas estão Legal. super Essa tá no empolgadas. E aí elas já têm nome, porque assim, aí você cria a sua identidade do grupo, né? Então o nome das caixeiras, elas não são as mesmas. Então tem Caixeira da Guia, Caixeira da Nascente, Caixeira Tambor e Flor, Caixeira Amantiquira, são todos os grupos, e elas vão criando uma identidade de como, e se inicia da forma como elas vão trabalhar, se elas preferem os rituais sagrados, ou o profano, ou as duas coisas, vão buscando pesquisas de memória da própria cidade, né? Então, lá em Salvador, por exemplo, o samba de roda de raiz é diferente dos sambas de roda que a gente vê hoje em dia lá, entende? Tudo. Então, elas vão buscando as outras coisas e traz para isso, né? Então, lá agora elas estão com umas 15, se eu não me engano, 15 mulheres, já com tambores, porque agora elas já têm tambores, já estão trabalhando em cima, né? E aí me levam, de vez em quando, para ir lá dar assistência. Então, aí eu vou até elas tomarem ficarem mais práticas e poderem seguir, né? Se tornarem multiplicadoras. Exatamente, mais independentes. Aí o grupo, ele vai, né? Que nem foi o caso das Caixeiras da Guia, fiquei um tempo com elas, foi eu acho que uns 7 anos, hoje elas são independentes, de Barão Geraldo. Foi o primeiro, né, que foi criado, né, e através do grupo das Caixeiras da Guia que também vem vindo essa necessidade de se criar outros. E né? A receptividade é sempre positiva. Ou vocês já tiveram algum tipo de rejeição, assim? De relação com a apresentação, você diz? De rejeição, de estranhamento, sim. De estranhar, né? De falar, nossa, da gente não saber direito se a pessoa está gostando ou não, de ficar atônita, assim, olhando. Mas, para nossa surpresa, né? Porque, assim, a gente tem essa... Principalmente de músicas interativas, tem que ter essa, né? E quando não tem, a gente fica preocupado, a gente fala, nossa, mas aí no final vem abraçar e fala, nossa, eu nunca vi, achei tão legal, não sei o quê. A receptividade sempre foi boa, né? Mas existe sim um estranhamento de alguns de falar assim, será que eu entro, será que eu não entro, a vergonha, né? A coisa toda, de não saber mexer com o corpo, brincar, né? Tem tudo isso. Mas travado. Porque você nunca viu aquilo. De repente você vê um ritmo que você nunca viu na vida. Você vê uma dança que você nunca viu. Você fala, nossa, e agora? O que é isso, né? Então você até contempla, mas aí para participar já é mais difícil, né? Então tem ambientes que não. Educadores adoram, professores adoram. Você vai dar uma oficina para o professor, nossa, entra todo mundo, dança todo mundo, criança adora. Então depende muito do perfil. E é até engraçado isso que a gente ouve mais falar que o brasileiro é um povo dançante, né? Não é bem assim, é engraçado isso, né? A gente ouve muito isso, né? Que o brasileiro assim, naturalmente nasce dançando, né? Tem um swing, sabe jogar bola. Pode ser que na Bahia, pode ser em alguns lugares pode ser que sim. Mas né? aqui pro nosso lado as pessoas... pro nosso lado é mais difícil. Vocês lembram de alguma história curiosa, marcante, assim, de apresentação de vocês? De alguma coisa que meio que chamou a atenção, que fugiu um pouco do estranhamento normal que causa? Teve uma vez que nós fomos fazer lá no Campo Belo, aqui acho que é Campo Belo, e era um evento relacionado à mulher. Tinham várias mulheres e a gente entrou para saudar. A gente tem um espetáculo, né, uma apresentaçãozinha que é de saudação do espaço. E quando a gente entrou com as músicas que tem a ver com o sincretismo religioso, né, que é catolicismo popular, então você vai cantar Ave Maria, você vai cantar Oxum, a gente entrou para tocar, as mulheres começaram a sair, um monte, ficou quase mais ou menos só o pessoal que estava organizando. Aí eles pediram desculpa para a gente, assim, e falaram que a maioria daquelas mulheres eram evangélicas
e que não sentiram que deveria ficar lá e tal, ficaram meio... Isso para a gente foi uma vez que isso aconteceu, mas foi chocante, assim, essa relação. Aí depois, lógico, que a gente teve como experiência isso e soube lidar melhor com as próximas, sabendo que poderiam existir mulheres, então aí foi mais delicada a questão, né? Mas às vezes a gente tem, né? Às vezes tem escola que fala assim, não, essa música não, tudo que tem a ver com uma certa religiosidade, mesmo sendo catolicismo popular, de manifestação, eles rejeitam, entendeu? E eu acho que não deveria, principalmente agora que isso precisa ser cada vez mais discutido dentro da escola. Sim. Sabe? Ainda mais agora as afros brasileiras, né? As manifestações afro-brasileiras, pô, tem mais é que abrir as portas e entrar e poder estar discutindo isso, né? Tá tão, se fala muito de preconceitos, mas não abre, né? Não, só discurso. Só fica no Fica superficial, né? Na superficial. discussão. E essas raízes fazem parte da nossa cultura, né? Se a gente for remeter à história, a população afro que a gente tem é uma população muito grande, né? Então, na verdade, esses instrumentos deveriam ser uma coisa muito próxima de todo mundo, e não são, né? Tá certo. Conexão Regional volta em um minutinho para o último bloco da participação das nossas amigas aqui, discutindo manifestações populares brasileiras, música e educação. A gente volta já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com Conexão Regional, discutindo manifestações populares brasileiras, educação e dança. Como que é o cotidiano de vocês para... Quando vocês falam que vocês trabalham com isso, geralmente vem perguntar, tá, mas e trabalhar, o que vocês fazem? Isso acontece muito? Existe essa... Acontece, é muito difícil, né? Eu tenho, por exemplo, esses grupos de caixeiras são para qualquer pessoa, qualquer profissão, né? Um grupo que tem... Então, nem sempre pode estar se reunindo, nem sempre pode estar... Tem uma fluidez de pessoas que vêm, que faz, né? Cada uma tem sua profissão. O que são as caixeiras? As caixeiras são mulheres que tocam essa caixa do divino. As caixeiras criadas, isso é a caixeira do Maranhão, elas têm todo um contexto de raiz da festa do divino e tal. Quando eu trago esses grupos para, por exemplo, para cá, né, para um contexto urbano, aí muda um pouco o foco, né? Então é o resgate. Não sei se é a palavra certa, resgatar, né? Mas assim, a pessoa tem uma outra forma de ver música, ela tem uma relação com o sagrado feminino, ela tem uma relação, as caixeiras têm uma relação de entretenimento, prazer, sabe, de trabalhar, de partilhar isso, né, junto, tocar, cantar, dançar, sem ter um compromisso profissional, né? Então, e esses grupos
tem um repertório que é trazido por mim e também tem outros tipos de repertórios que é trazido pela memória dos integrantes, né? Mas a ideia é difundir esses instrumentos, difundir essa manifestação, né? E de uma forma em que a gente possa ficar mais tranquila e trazer essa, né? A gente cria tradição dentro da cidade. Nós, caixeiras, levantamos mastro de festa junina. Nós, caixeiras, temos a festa do carnaval, né, que a gente faz as cacheirosas, bloco das cacheirosas. Então, isso são tudo tradição que nós criamos para poder estar mostrando que nem as cacheirosas usam, todas elas na bateria são caixas do divino, né? E as crianças começam a ter suas caixinhas, leva. Então, é muito, assim, uma forma de educar diferente, que não é educar, né? Eu não vou educar, não vou ensinar, mas abrir espaço para essas pessoas todas poderem estar vivenciando, experimentando, né, a música de um outro jeito, a música de de ter outra forma musical dentro de si. E como que faz para participar? Existe um dia específico da semana que vocês se reúnem? Sim, existe, assim, eu abro por exemplo, se tem algumas pessoas que são iniciantes, abre-se uma turma de iniciantes para passar algumas, né, informações, tanto técnicas como até histórica do grupo, para ver se a pessoa tem mesmo essa identificação, né? E aí eu começo a fazer essa iniciação, depois elas são... Mas isso não impede delas estarem inseridas no grupo. Se ela entra hoje, amanhã tem uma apresentação, ela vai apresentar junto, porque também faz parte do aprendizado ela participar mesmo para poder, como no aprendizado oral. Ela vai aprendendo mesmo fazendo. Então, se aprende fazendo, né? Então, ou é no encontro, ou é nas apresentações, ou na pesquisa, elas estão inseridas, todas, e é aberto. Qualquer pessoa pode entrar, a qualquer momento. Aí a gente cria... Como que as pessoas encontram vocês? Existe Existe um site, um local, um telefone? Então, agora, existe né, um blog, né? Nós, até pouco tempo, o grupo já tem muitos anos, não tivemos ainda uma sede, não temos uma sede. A gente ia ensaiando em vários lugares, em várias casas de cultura e tal. Hoje estamos já tem um local na minha casa que está sendo preparado para receber essas caixeiras, né? Então é lá que a gente tem se encontrado. Que é Barão Geraldo. Que é Barão Geraldo, Barão Geraldo. E assim, tem o meu e-mail, tem o e-mail das caixeiras e tem o blog das caixeiras. E tem no Face. Caixeira das Nascentes. Caixeira das Nascentes, você acha no blog, você acha no Google, você acha o meu contato, né? Mas é criscaixeira@gmail.com, né? Ou caixeiradasnascentes@gmail.com. né? Além do bloco e das caixeiras, existe algum outro projeto que vocês trabalham de cultura popular brasileira? Sim, o Manifesto Maranhense. Que aí, o Manifesto Maranhense é uma delícia, que é o boi, né? Então, eu acho que a Inês, que foi uma das fundadoras junto comigo, né? E que sempre gostou muito do boi lá do Maranhão, esse é um outro também, né? Que tem, então, o carnaval, as cacheirosas, tem as caixeiras, e tem o Manifesta, que ela pode falar um pouquinho do Manifesta. Bom, o Manifesta surgiu do seguinte, eu dei aula durante muito tempo, mais de 10 anos, 15 anos, de cultura popular, de dança específica do Maranhão. Então, muitas pessoas passavam por aquele grupo, e aí que eu falo, quando a pessoa participa, ela gosta. Às vezes ela ia para conhecer, começava a fazer, achava estranho, na hora que participava, queria apresentar sempre, queria estar sempre, porque a integração que proporciona, a alegria que você fica depois de ter dançado, é maravilhosa. Então, você quer voltar para aquele sentimento que você conseguiu. E eu parei de dar essa aula, né? Eu dei muito tempo no SESI.
E aí essa festa foi criada pensando em reunir essas pessoas que sempre passaram por esse período todo para elas terem um local de encontro. Então é um momento bonito, porque daí tem esse encontro, né, dessas pessoas, a Cris também, daí no caso também que ela trabalhava sempre esses ritmos, né, daí o foco principalmente é o Bumba Meu Boi, que é uma coisa que como dança eu sempre trabalhei muito. E a Cris sempre como música. Então a gente juntou esse pessoal todo que passou, que aprendeu, de um aprendizado nessas festas. Então é uma festa que acontecia, a gente começou, tem 4 anos já, uma vez por mês, a gente fazia em Barão de Geraldo, e era uma festa que se propunha isso, a fazer várias tradições do Maranhão. E esse pessoal vinha, retornava essa emoção, essa comunhão para poder estar fazendo. E aberto também. E aberto para quem quer ver também. Então, né? a comunidade, quando entra e não vê, ela participa. E assim, a gente, pelo menos, procura deixar bem à vontade as pessoas para elas pegarem e aprenderem na hora, sabe? Como a gente sente quando a gente está próximo dessas manifestações, né, de raiz no local deles. Então, tentamos trazer para cá. E as pessoas entram, elas vão vivenciar, na verdade não vão ver um espetáculo, não vão ver nada, elas vão vivenciar aquela festa, elas vão entrar, brincar, tocar E o Manifesta acontece uma vez por mês? Não, acontecia uma vez por mês. Daí a gente acabou reduzindo para um ciclo assim, que tinha o batismo do boi, a brincadeira do boi e a morte, do boi. Então são 3 vezes no ano. Então é o batismo, né? E esse ano já foi? Não, esse ano Na verdade, esse ano, infelizmente, a Copa foi na época... Porque é justamente em junho, que é o batismo, que é o batismo do boi, que é a festa do boi, como acontece no Maranhão, que está associado, né, ao ciclo junino, dos santos juninos, no período ali que vai de São João a São Pedro. Então deu uma boa atrapalhada na Copa. E aí a gente sentido. Perdeu meio, né, porque a gente não sabia o calendário. Se o calendário total. Julho, aí eu falei assim, olha gente, daí. É melhor esse ano, por causa disso, a gente não batiza o boi, porque se a gente for batizar o boi agora, ele vai morrer. Então, foi vai morrer o ano que vem. Complicou um pouquinho. Então é melhor a gente deixar o boi para o ano que vem. Então o manifesto... Esse ano a gente não está fazendo, mas o ano que vem a gente retorna. A gente fez durante 3 anos, 4 anos, eu acho. E tem algum calendário de festa, de alguma coisa, de apresentações agora para o próximo mês? Como que funciona isso? Agora nós vamos apresentar as caixeiras, o carimbó das caixeiras, que usa também o carimbó das caixeiras na festa junina, a festa folclórica de Valinhos, dia 31. De agosto. 31 de agosto. Eu acho que é umas 16 horas que nós vamos apresentar. É no Parque da Festa do Figo? Não, é lá na... É Valinhos, né? É Valinhos. É Valinhos. Valinhos. Era uma praça, né? É uma praça que tem lá, eu não me lembro o nome da praça. Não lembro. Mas essas apresentações são assim, a gente fez uma na Festa Julina, do Grupo Urucungos, que é um grupo popular de Campinas, você já deve ter ouvido falar. Que eles estão com uma sede nova agora, trabalhando em cima de uma sede nova, nós apresentamos lá fazendo o levantamento do mastro, né? Também lá em Barão de Geraldo, no Casarão de Cultura que tem em Barão de Geraldo. E apresentações informais, vocês têm um dia da semana, em algum lugar fixo de apresentação, que eu digo assim as pessoas irem ver e tal. Ensaio. As pessoas irem, então, não por causa da dificuldade da sede, não temos, porque se tivesse a sede a gente faria uma festa, né, tudo bem. Mas isso está sendo, a gente está vendo essa questão aí, porque está crescendo muito o interesse pelas pessoas, né, de estar próximo dessa manifestação nossa. Um certo retorno, né? Exatamente. Então, isso também é um motivo para a gente se movimentar e tá crescendo aí junto, né? Ok. Por falar em retorno, vamos tocar um pouquinho? Vamos tocar um pouquinho. O que vocês vão tocar agora e qual a história dessa música? Não tem... O que a gente vai tocar agora, né, chama Carimbó das Caixeiras. Carimbó das Caixeiras é uma das brincadeiras que a gente se apresenta em vários espaços e públicos, né, por ter essa... E ela tem... Aí a gente canta um pouquinho e você vai vendo, né? Tá, vamos lá então.
A gente entra no boli-boli-bolá depois. A garrafa. Sim. Para ter 3 times. Para ter 3 times. Não precisa ser muito alto, bem baixinho, que dá para... Você me ajuda? Você me... Assim. Me ajuda, tá. É pra remexer, é pra remexer, é pra remexer, mexer, 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 mexer. É pra remexer, é pra remexer, é pra remexer, mexer, 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 mexer. Dona Maria chegou. Pra remexer, é pra remexer, é pra remexer, mexer, 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 mexer. É pra remexer, é pra remexer, é pra remexer, mexer, 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 mexer. Boli, 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 bolá. Boli, 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 bolá. Boli, 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 bolá. Boli, 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 bolar. Você bola em cima, boli, 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 bolar. Você bola embaixo, boli, boli, bolar. Você bola em cima, boli, 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 bolar. Você bola embaixo, boli, boli, bolar. Você bola em cima, boli, boli, bolar. Você bola embaixo, boli, boli, bolar. Se você não sabe, eu te ensino, boli, boli, bolar. Se não sabe, eu te ensino, boli, boli, bolar. Se não sabe, eu te ensino, boli, boli, bolar. É pra remexer, é pra remexer. É pra remexer, mexer, 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 mexer. É pra remexer, é pra remexer. É pra remexer, mexer, 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 mexer. Aê! É isso aí. Primeira vez que eu toco garrafa, tá? Aqui registrado. Nossa garrafeira oficial não está aqui o presente. Gente, muitíssimo obrigado. Sejam sempre bem-vindas aqui, tá? Bom, nós aqui agradecemos, Mike, pelo convite. Eu acho que isso também é muito importante para nós. Viu? Conexão Regional fica por aqui e a gente volta com mais cultura brasileira. Até mais.